Você está ao vivo, passageiros da agonia. Vamos começar aqui. A galera já vai entrando. Vou colocar o título aqui. Você foi olhar lá, né? Acabei. Não sei se não tem esperado alguma coisa lá, né? A galera começou a entrar. É isso aí, ó. Que é? Diga no comentário. Essa é a cena pra galera. Já tô vendo. Aqui, por exemplo, ó, é quando você vai chamar alguém. Perguntas. Olha lá, a galera já mandou. Sim, não, mas não tem problema. A gente já. 2 minutinhos aí a gente já começa, galera. Para todo mundo que está entrando aí, que está visualizando, a gente vai começar em ponto às 20 horas. Fazer uma bateria de perguntas aqui para o nosso parceiro Jonas. Já está gravando. Galera que está entrando, se quiser ir mandando também, pode encaminhar através do aviãozinho aqui de baixo, aqui na lateral, a setinha, para quem vocês quiserem essa live. Essa live fica gravada sempre, mas já pode chamar a galera, convidar, que é sempre bom. Quanto mais pessoas, melhores. Bom, 20 horas em ponto aí, galera. Essa live ela sempre fica gravada, como eu acabei de dizer, né? E depois vocês podem estar compartilhando, estar dividindo. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal com o Jonas, que é um ex-atleta, só que está procurando sempre cuidar melhor da saúde, melhor de vida, né? Não só ele, mas toda a família dele. Então compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Porque vai ser uma live extremamente interessante. Agradeço demais já a participação aí de todos, porque é assim que a gente começa a alimentar novas ideias, novos conteúdos, através desse mundo aí vasto que é o nosso mundo digital. Fechou? Agradecer já, desde já também ao Jonas, né, por ele estar participando aqui com a gente, porque são oportunidades assim únicas que a gente tem, né, de estar fazendo esse bate-bola, essa conversa com pessoas assim que todas as pessoas elas deixam uma parcela importante na vida, né, pra gente, mas em determinados segmentos às vezes fica muito difícil da gente ter contato às vezes com pessoas assim que construíram uma história bonita, uma história de muito sucesso, né, e que pode compartilhar agora os detalhes aí da carreira. Então vou pedir para o Jonas, né, desde já começar a compartilhar, falar um pouco da sua história, de que cidade que você veio, como que você conheceu o futebol, se o futebol ele foi algo natural que você quis ou se foi uma sugestão por parte de família, por parte de pai, mãe, como a grande maioria das pessoas que procuram formações, né? Sempre é um estímulo por parte da família. Eu, no meu caso, foi a educação física, né, que foi estimulada aí por parte dos pais,
mas aí comentar um pouco sobre a sua vida, tudo, como que você teve a oportunidade também de ingressar no seu primeiro time, que foi o Guarani, não foi o Guarani? Guarani de Que Campinas. isso, tô sabendo de tudo, cavuquei a história. E ele vai contar um pouquinho para vocês agora aqui sobre essa história dele, mais detalhada. Bola! Pessoal, boa noite, tudo bem? Um prazer estar participando aqui com o Lucas, uma pessoa que eu conheci recentemente aqui em Ribeirão. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento com ele. Confesso que quando eu vim para Ribeirão, eu cheguei aqui no início da pandemia, infelizmente, né? Aí acabamos tendo algumas dificuldades de sair de casa, né, por causa da pandemia, e agora as coisas melhorando, graças a Deus. Eu comecei a treinar novamente, porque na pandemia, depois que eu parei em 2019, julho de 2019. Depois, durante a live, a gente vai contando um pouco da minha história. Mas aí, tô muito feliz de ter conhecido o Lucas, tô treinando de 3 a 4 vezes na semana com ele. Preciso muito de treinamento, porque eu acabei a minha carreira muito desgastado e eu preciso manter esses treinamentos, claro, mais leve, mais tranquilo, né? Até pela qualidade de vida. Eu terminei com muitas dores, né? E por isso é importante essa prevenção, esses treinamentos, para que eu possa ter o menos possível de dor, né? Porque eu tive muito durante a minha carreira. E comecei minha carreira no Guarani de Campinas. O futebol veio na minha vida muito natural, sabe, Lucas? Porque desde pequeno eu sempre joguei futebol, sempre fui apaixonado pelo futebol. Quando minha mãe perguntava aqui que, às vezes, né, eu sou de uma família muito simples, meus pais são professores aposentados hoje, minha mãe de ciências, meu pai de matemática. E quando a gente ganhava presente, eu sempre pedia bola para ela, porque eu sempre gostava de jogar futebol, sempre estava todo dia jogando. E com 12 anos eu fui fazer uma avaliação no Guarani de Campinas, acabei passando, dentro de muitos meninos que estavam fazendo naquele momento, passou eu e mais 2 só. E aí eu fui para Campinas, fiquei uma semana em avaliação, passei, só que eu tinha muita saudade da minha família, do meu pai, da minha mãe principalmente. Aí eu voltei para minha cidade, que eu sou do interior de São Paulo, aqui perto de Ribeirão Preto, que está em Itaiúva, perto de Jabuticabal, Bebedouro. E aí eu voltei e continuei os estudos, jogando ali em Itaiúva, que eu voltasse para lá para fazer mais uma avaliação, porque eles acreditavam muito no meu futebol. Fui, passei, fiquei 3 meses. E falei, vou focar no estudo, vou começar a focar nisso, porque o futebol praticamente vai ser difícil por essa questão aí de família. E aí eu peguei e comecei a estudar, terminei o colegial, comecei a cursar ciências farmacêuticas. Por quê? Eu tenho um irmão que é farmacêutico, fui mais no embalo dele, porque eu sempre joguei futebol, queria ser jogador, mas eu pensei, meu irmão tinha acabado de se formar quando eu entrei na faculdade, tem uma farmácia hoje em Itaiúva, tem a farmácia até hoje em Itaiúva, e quando ele começou a trabalhar na farmácia, eu comecei a ajudar ele, entrega de medicamento nas casas e tal. Eu fui aprendendo um pouco, entendendo um pouco do mecanismo, como que é, e aí eu falei, eu vou estudar. E depois de 2 anos de estudo, de curso, o treinador ligou pro meu pai, ele estava com 19 para 20 anos. E aí ele ligou pro meu pai, que a gente tinha muita amizade, né? Por mais que eu não estivesse mais no Guarani, a gente mantinha contato, principalmente o treinador com meu pai. Ele falou, pô, é um desperdício o Jonas não tentar ser jogador de futebol. Mas meu pai falou, mas é muito difícil, ele já tá com 19, 20 anos, não treina mais, já tá estudando. Aí o treinador falou, vamos fazer mais uma avaliação com ele. Eu levo o Guarani aí, a gente faz uma avaliação em Itaiúva. E aí fizeram um jogo aqui, e o treinador falou, vamos pra Campinas, vamos lá ficar 3 meses. Resumindo,
Fiquei lá em avaliação 3 meses, fui bem, já estava fora de casa, porque eu estava estudando em Araraquara, né? Ficava a semana toda em Araraquara. E aí eu falei, vou tentar ser jogador e tal, mas tinha esse período de avaliação. Aí fui bem, o Guarani, depois desses 3 meses, já quis fazer um contrato profissional comigo, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu terminei aquele ano, 2004, no Juniores do Guarani, que era o último ano, porque eu já estava com 20 anos, e no ano seguinte eu subi profissional. E aí joguei o Paulista, fui bem no Paulista, a Série B, o Guarani jogou a Série B 2005, porque 2004 tinha caído. Eu fui vice-artilheiro do Guarani, né, do campeonato, em 2005, e fui pro Santos. Aí pro Santos fiquei 2 anos, tô encurtando um pouco, né, porque senão tem vários clubes para falar, então eu vou falando um pouco de cada aí. Mas o legal, já fazendo só uma intervenção, depois você continua do Santos, né? É o que eu sempre faço aqui com o pessoal, com bate-bola, né? Que é a gente olhar com carinho para essa história. Porque se vocês perceberem, né? Muitas vezes a gente tem uma habilidade, ou às vezes a gente tem um sonho, e às vezes acaba deixando ele de lado, sabe? Por causa de pequenos detalhes. Mas os detalhes que ele deixou momentaneamente de lado, isso foi detalhes assim extremamente importantes para a vida dele, né? Que foi, no caso, seu pai, a sua mãe, a sua cidade. Mas para a gente ver que quando a gente tem, sabe, esse toque para coisa que a gente ama, ela sempre volta para a gente, né? E é aquele negócio, a vida ela é uma eterna construção e desconstrução. Por isso que eu sempre falo para os alunos, tipo, nunca deixe, tipo, de sonhar com alguma coisa ou de fazer algum projeto, engaveta, né? Fica quietinho, muitas vezes ele acaba batendo de novo na nossa porta. E tipo, 19, igual você falou, né? 19 anos, 20 anos, isso pro futebol hoje, você pode falar com mais propriedade, já é uma idade considerada já, né? Quase impossível hoje. Hoje é quase bater impossível. Bater na porta lá de um clube com 19, 20 anos, os caras não vão nem abrir a porta. E olha lá, tipo assim, o cara se propôs, o técnico, né? Acho que é o técnico, a levar o time dele pra cidade, levar o Guarani, que é um time muito grande, em Campinas, levar, tem uma história fantástica, levar pra cidade de Itaiúva pra fazer esse, como que chama? É peneirão? É, uma avaliação, peneirão, na época. Uma avaliação. Então, quer dizer, foi sensacional essa oportunidade que apareceu para ele. E graças a Deus que ele continuou, tocou, mas mesmo assim, é o que a gente também, eu gosto de trazer muito para o público mais jovem que treina comigo. Nunca deixe de estudar. A vida, ela não para. Se você parar, engaveta um sonho e você para, muitas vezes esse sonho não volta por causa desses sentimentos ruins que você vai adquirindo por ter parado. Sentimento de depressão, frustração, dentre outras coisas. Ele não, já se envolveu com o irmão, já começou a executar negócios e hoje tem um estudo assim que dá condições para ele, habilidades para ele executar qualquer coisa que ele quiser fora do futebol, mas pode tocar com o Santos. Exato, aí eu fui pro Santos em 2006, início de 2006, o treinador era o Vanderlei Luxemburgo na época, ele estava voltando do Real Madrid. E foi uma experiência assim única, né? Porque eu já fui para um time de maior expressão, Santos do Pelé, jogar Libertadores, brasileiro, tava com 21 anos, então foi muito rápido. Eu acabei ficando no Santos 2 anos, foi muito bom. Fomos bicampeões paulistas, chegamos na semifinal da Libertadores, deu pra ir bem em alguns jogos, só que eu tive uma lesão muito grave no joelho. Eu tive um ligamento cruzado rompido anterior, isso me dificultou muito, eu era muito novo, tinha uma estrutura, eu nunca treinei, né, na minha infância, então eu não tinha um porte físico que precisava, exatamente. Eu era muito magrinho, sempre fui, né, nunca tive massa muscular para aguentar os choques, a batida, porque o Santos já era diferente, né, os jogos já eram mais intensos, mas foi muito bom, uma experiência muito boa que eu guardo com muito carinho. De lá eu fui pro Grêmio. Aí sim, o Grêmio eu cheguei em 2007, fim de 2007 para 2008, fiquei 3 anos no Grêmio. Só que nesses 3 anos eu tive ali 6 meses de empréstimo para a Portuguesa de São Paulo. Porque quando eu chego no Grêmio, meus primeiros 6 meses eu joguei e depois eu não jogava tanto. E aí eu pedi para ser emprestado, porque eu queria jogar, eu não queria ficar no Grêmio por ficar. O Grêmio, um belíssimo clube, um grande clube. E amadurecer mais mas eu ainda, queria né? oportunidades, eu queria minutos de jogo e eu não estava tendo no Grêmio.
E aí eu fui para Portuguesa, que foi uma das decisões melhores da minha vida, porque eu vim jogar o Campeonato Brasileiro, né, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque eu não estava jogando o Grêmio. Vim para Portuguesa, a Portuguesa estava jogando a Série A, fui muito bem, fiz gols em grandes times. E aí eu volto pro Grêmio já de uma outra forma, valorizado, com um bom trabalho na Portuguesa. O pessoal queria que eu voltasse de empréstimo pro Grêmio porque queria me aproveitar melhor, porque eu tinha feito um bom trabalho na Portuguesa. Então esse um passo para trás foi importante para que eu pudesse depois dar dois para frente. É o que a gente comentou agora há pouco. Mas não é fácil, sabe, Lucas? Porque assim, se você não vai bem também num clube desse, acaba que você tem que vai descendo, dar né? mais passo para trás. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência muito boa, mas que eu tive também que me desdobrar, treinava muito mais, sabe? Me empenhar nos treinamentos. Foram o turno, né? Turno e retorno, são 18 jogos, 19 jogos, né? Cada um, né? Muscular. E aí eu volto pro Grêmio em 2009, mais preparado para dar certo no Grêmio, porque eu queria também, eu tinha contrato com o Grêmio. E aí 2009 foi um ano muito bom, eu era titular absoluto, só que aí depois no finalzinho da temporada eu machuquei o tornozelo. Aí rompi os ligamentos do tornozelo, fiquei 2 meses fora. Então as lesões também sempre brecando ali. Quando eu tava bem, vinha uma lesão grave que eu tive. Sim. Eu nunca tive uma lesão muscular, porque eu me cuidava muito, mas me alimentava bem, descansava, nunca fui jogador da noite, não bebia. Agora a gente bebe um pouquinho só socialmente, mas assim, quando eu jogava sempre focado naquilo que eu queria e descansava bem, tinha toda a minha rotina, né? E aí 2010 que foi o meu melhor ano no Grêmio, que aí a chegada do Renato Gaúcho no Grêmio, que é o maior ídolo do clube, me ajudou muito. Eu fui artilheiro do Brasileirão daquela edição, com 23 gols em 38 jogos, né? Eu não joguei todos os jogos, eu joguei, acho que foram 35 jogos, fiz 23 gols. Então uma média espetacular, fui artilheiro, fui o melhor jogador na minha posição. Só perguntando então, no Santos, por exemplo, que a galera às vezes gosta dessas curiosidadezinhas. No Santos, quem desses jogadores, todo mundo é muito importante que passou, porque a equipe é sempre, não é só 11 jogadores, tem desde o cara que dobra as roupas ao pessoal que faz a limpeza, são crucial a importância. Mas o povo sempre quer saber de uns 3, 4 nomes de pessoas assim, além do Luxemburgo, assim, por exemplo, que você fala, olha, esses daí é conhecido, são referências assim nacionais e até internacionais que eu joguei no Santos e aí depois no Grêmio. É assim, pra mim, que é referência minha e um grande amigo meu que eu fiz no futebol e que eu levo fora do futebol hoje, né, para toda a vida, que é o Zé Roberto, meio campista que jogou. O Zé foi fantástico, porque quando eu cheguei no Santos, depois de 6 meses, que foi 2006 que eu cheguei no Santos, depois da Copa do Mundo 2006 ele vai pro Santos. O Vanderlei liga pra ele e ele vem da Europa pro Santos. E aí a gente concentrava junto, no mesmo quarto. Então a gente pegou uma amizade muito bonita. Conheço muito ele, a família, ele conhece a minha família toda, meus irmãos, minha esposa, enfim. Então a gente tem muita amizade. Inclusive há pouco tempo eu falei com ele, esses tempos atrás eu fui pra São Paulo, a gente jantou junto, enfim. Mas joguei com grandes jogadores também no Santos, Fábio Costa, Kleber, lateral esquerda, o falecido Kleber Santana, né, do Chapecoense lá, o Avião, enfim, Reinaldo, atacante que jogou no São Paulo, Maldonado, Antônio Carlos, zagueiro. Tinha muito bons jogadores, sabe? E eu peguei a era depois ali, Robinho, Diego, né? Que eles foram embora em 2002, 2004, Robinho, 2005, né? Aí a gente chegou em 2006. E o Diego é de Ribeirão, né? Diego de Ribeirão também, exato. Então, aí sim, uma experiência muito bonita também no Santos, com grandes jogadores. No Grêmio também, joguei com grandes jogadores no Grêmio. Douglas Costa, Vitor, Hever, Fábio Santos, o Douglas Meia, Fábio Rockenbach, Souzinha, que jogou no São Paulo, enfim, grandes jogadores também que me ajudou muito na minha evolução, no meu estilo de jogo. Então, no Grêmio 2010 foi o meu melhor ano, e aí em 2010 eu fui vendido para a Espanha, para o Valência da Espanha. E aí, ao mesmo tempo que eu estava feliz, dava aquele friozinho na barriga, porque eu nunca tinha saído do país, né? Mas tinha um sonho. Que negócio da família. Da família, mas aí a família já estava certo que ia comigo, né? Não morar lá, né?
A minha esposa assim foi comigo, mas meus pais sempre iam, meus irmãos, tal, sempre dando esse auxílio para mim, porque minha família, onde eu fui, sempre estiveram comigo. E aí eu chego, assim, aquele friozinho na barriga, outro país, outra cultura, outro futebol, mas enfim, na Espanha, campeonato espanhol, jogar Champions League, jogar o campeonato, a La Liga, né? Então, assim, jogar com grandes jogadores, eu peguei uma era lá espetacular, de Mourinho no Real Madrid, Guardiola no Barcelona, Messi no Barcelona, Cristiano Ronaldo no Real Madrid, os Galácticos, né? Kaká, Higuaín, Ozil, Sérgio Ramos, enfim, grandes jogadores no Barcelona, o Barcelona do tic-tac, Iniesta, Xavi, Busquets, Daniel Alves, Messi. Foi ali que o Real Madrid Puyol, foi conhecido Valdez, mesmo pro mundo, ele exatamente. já era conhecido, mas ali... Então assim, e o time do Valência era muito bom. Tinha Mata, tinha Jordi Alba, tinha Mathieu, tinha Villa, tinha o Silva, tinha Soldado, Adures. Então, grandes jogadores que eu aprendi muito nessa minha chegada na Europa. E fiquei 4 anos, né, em Valência, cidade espetacular, país espetacular. Foi muito boa experiência. E depois de 4 anos em Valência, eu fui pro Benfica, que aí é onde foi o meu melhor momento da minha carreira. Foram 5 anos no clube. Praticamente ganhamos tudo lá, tive muito boas temporadas, coletivamente, individualmente, vi muitos gols, fui artilheiro de vários campeonatos, 3 vezes melhor do campeonato, 2 vezes artilheiro, cheguei a brigar um período lá com a bola de ouro com o Messi e o Cristiano, mas era difícil com eles, né? Os caras são de outro planeta e, enfim, foi uma experiência muito boa. E aí eu acabei encerrando minha carreira no Benfica, porque a minha história lá era muito bonita. Queria voltar pro Brasil para jogar aqui, gostaria de jogar, estar mais próximo da família, mas a minha relação com o Benfica era muito forte e não tinha como encerrar a carreira lá, entendeu? Então era um desejo meu encerrar lá, também de todos os benfiquistas, do presidente, eles queriam que eu terminasse a carreira lá. E acabei há 2 anos e meio atrás, terminei com 35 anos, no limite, com muitas dores. Você sabe, né? A gente já lida com os cuidados do treinamento no dia a dia. Sim. Mas valeu muito a pena, porque eu vi que foi uma decisão difícil parar, mas foi muito acertada, porque é um clube que eu tenho respeito, carinho, amor, e da parte deles também. Então por isso que a minha história está muito bonita lá. Não, e é legal ouvir sua história, cara, principalmente o começo da história, dos jogadores, por exemplo, que você falou, do Santos, principalmente. Eu conheço mais os do Santos do que os do futebol gaúcho, né, mas conheço também uns 2 ou 3, que são pessoas de personalidade extremamente diferentes. Fábio Costa, o bicho era truculento, jogando. Eu não sei ele pessoalmente. Deve ser um doce de pessoa, gente. Sim, muito boa. Fora das 4 linhas, sim. Então, quer dizer, fora os outros, Carlos Alberto também, um jogador duríssimo também, na hora que você assistiu os jogos dele. O Zé Roberto, cara, eu nunca vi ele como um jogador duro, batedor igual esses outros, mas eu sempre vi ele com uma extrema inteligência, cara. Não é à toa que eu sigo ele nas redes sociais. Hoje, cara, ele é um exemplo de corpo, de shape, de vender os produtos dele, vender quem patrocina ele com suplementação. Fora que ele dá muita palestra motivacional, técnica de futebol. O cara, vale a pena vocês seguir ele, que aí depois eu posso até colocar o Instagram deles para você seguir, mas se vocês procurarem Zé Roberto, vão achar fácil. É um cara excepcional. E você, no meio desses monstros, desses caras, provou assim uma disciplina absurda, porque a gente que está de fora, a gente sempre fica pensando, a gente acha, não é à toa que o título, né, fala instinto predatório, porque eu quis trazer essa questão de o tanto que você tem que se dedicar dentro desses times, e muita gente que assiste, por viver nesse meio muitas vezes corporativo, capitalista, de negócios, não entende o quanto que é forte dentro desses times essa questão coletiva e com pessoas de personalidade extremamente distintas, extremamente diferentes. E aí, por exemplo, você pode às vezes falar como é que é um pouquinho, superficialmente, sobre a força que tem dentro desses times. Se eles jogam mesmo com time, como times, tipo, equipe, ou se tem
frequentemente brigas por interesse. Eu sei que às vezes é temas delicados, mas não precisa nem entrar em muitos detalhes, mas é porque aqui no mundo corporativo, fora de time de futebol, acontece muito isso de tipo, dessas desavenças, dessas brigas e tudo mais. E a cultura brasileira por si só, ela não é coletiva. A cultura é mais oriental coletiva, que trabalha essa questão coletiva mesmo, de você lutar pelo seu país, ser bem patriota, morrer pelo próximo, né? Então isso acaba trazendo a gente para um lado mais egóico. Tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim, depende do lado que você vai para cima, né? Mas dentro desses times de futebol que você passou, né? O que você pode falar assim meio que por cima? Não, é bem muito isso. duro? É bem isso, porque assim, os clubes, os times que acabam batendo campeão, se você não tiver todo mundo pensando igual, tendo o mesmo objetivo, tendo as mesmas as atitudes dentro do treinamento, dos jogos, não, acaba que não bate campeão. Então no futebol tem muito essa coisa da vaidade, né? De um querer se destacar mais que o outro, mas aí quando você tem um grupo bom, que todo mundo pensa igual, em prol do coletivo, porque o futebol é um esporte coletivo. Sim. Então não dá pra você pensar no futebol de uma forma individual, porque você pode fazer os teus bons resultados individualmente, mas coletivamente não vai surtir efeito. E aí é bonito quando você chega lá na frente, que aí é natural, o time vence, o time vai ganhando, vai somando pontos, chega lá na frente, bateu o campeão, todo mundo vai se destacar. Claro que um mais que os outros, o atacante fez mais gol, foi artilheiro, mas assim, todo mundo vai ser valorizado, o time todo vai ser valorizado. Muitos grandes jogadores ali vai ter propostas melhores daqueles times que eles vão estar. Só que você tem que estar todo mundo assim, ó, junto, né? Dados as mãos, porque eu também peguei alguns... Graças a Deus na minha carreira assim, nunca peguei ambiente de trabalho assim... Mais hostil, né? Conturbado, sabe? Mas claro, você percebe que tem uns que são mais vaidosos que os outros. Às vezes dentro de campo o cara poderia passar uma bola pra você, o cara chutou, porque, pô, ele é muito egoísta, entendeu? Claro que às vezes também a gente tem que ser, no bom sentido, né? Egoísta, principalmente nós atacantes, precisa fazer gol, mas, pô, você tem teu companheiro do teu lado, melhor posicionado pra fazer um gol, melhor do que você, porque você não vai passar a bola. Mas eu já vi histórias de muitos clubes aí que acontecia muito isso. E acontece até hoje, por isso que às vezes o clube não anda, entendeu? Tem bons jogadores, mas as coisas não fluem, acaba não funcionando. E também tem a parte do treinador, que tem aqueles treinadores mais experientes, com mais conhecimento, que sabe lidar muito bem com isso e sabe fazer um ambiente bem saudável para que as coisas vai bem. Um negócio que eu vi essa semana, eu gosto de assistir bastante reportagem de vários esportes, mas referente ao futebol, porque a gente ia ter essa live nossa, essa questão de duas coisas, de entra e sai de técnicos com frequência absurda. Aí eu queria uma opinião sua, se isso é cultural do futebol brasileiro, por que não rola isso tanto no futebol europeu? Se é só pelo aspecto financeiro, se é só pelo aspecto os empresários que ficam por trás de toda a operação dos jogadores, porque muitas vezes a causa da queda pode ser o próprio técnico, como também não, como pode ser por parte dele. Mas por que tem nessa cultura? Porque eu, como educador físico, eu falo isso, mas por visão de educador físico. Eu acho que isso é muito prejudicial para qualquer time. A gente vê, por exemplo, pelos próprios times grandes, depois até outra pergunta, mas pelos próprios times grandes, por exemplo, que estão caindo para a segunda divisão, e eu sinto que é por causa de que, tipo, sai no próprio documentário, trocou 7 vezes o técnico em uma temporada. Então eu queria opinião sobre essa questão dessa ciclagem de técnicos assim. Tá melhorando, inclusive acho que saiu alguma lei a respeito disso, porque tem um limite agora, né, dos clubes contratarem, acho que não sei se são 2 ou 3 por temporada, que é isso lá fora. Então era muito cultural isso no Brasil. E como você não tinha lei, você não tinha nada, era essa debandada toda hora de treinador, né, a dança das cadeiras, cada um perdia, o diretor, o presidente não aguentava a pressão do torcedor e acabava que sobrava pro treinador. É mais fácil mandar um do que 30 embora. Então essa coisa de projeto,
sabe? E você não seguir esse projeto por causa da pressão da torcida, da imprensa. Isso tem muito no Brasil. Agora, com essa nova lei, que podem 2, acho que por temporada, vai melhorar muito, na minha opinião. Sim. Porque você tem grande chance de terminar, no máximo 2 treinadores por temporada, né? Porque a gente sabe que essa troca de treinador muitas das vezes não funciona, entendeu? E grandes foram formadas com o tempo e com muitos anos de trabalho, e isso já está demonstrado. Se você pegar as estatísticas aí, com certeza os últimos clubes que mais ganharam foram aqueles que permaneceram com mais treinadores. Só que não é fácil. Eu acho interessante ele ter falado isso, galera, porque tem vários aspectos que às vezes um treinador é tirado de um time, como um próprio jogador, tudo. Mas é bom saber que a questão do Brasil, grossa na visão do Jonas, é essa questão dessa pressão. Pressão, não vamos colocar culpa em ninguém, pressão por parte do todo, por parte do time, por parte do técnico, por parte do diretor, por parte principalmente da torcida. E isso acontece muito no nosso mundo digital hoje. Tem pessoas assim que estão querendo se tornar alguma coisa, influenciadores, dentre outras coisas, que tem que começar a se preparar, principalmente psicologicamente, emocionalmente. Que eu vejo muitos amigos da profissão, como não só amigos da profissão, mas amigos de fora da profissão, que trabalham diretamente com comunicação, como jornalistas, radialistas, tudo, que às vezes param a profissão, desistem do que estão fazendo, porque não estão preparados psicologicamente para enfrentar essa pressão, porque essa pressão é cultural. E assim, é aquele negócio, né? Pressão cultural vem da educação, do nível de educação cultural. Então eu não estou querendo falar mal da cultura e da educação do Brasil, porque ela é maravilhosa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o grande número de pessoas que te ataca, né, não vê o que você passa na sua vida. Então, força nos projetos, força nos sonhos, educa principalmente esses pilares da educação, como educação psicológica e emocional, porque depois as outras vai ser um armamento bem forte aí para você atingir seu objetivo. Isso vai de encontro com tudo que ele conquistou. Você pode também às vezes falar um pouco de como você se blindou para lidar com tanto time casca grossa que eu falo de bom, sabe? Sim. Casca grossa de bom. E essas transições também para outros times, onde que vem a fama junto, a popularidade junto, o valor financeiro junto. Como você conseguiu manter a cabeça no prumo para não... Você tocou num assunto importante, Lucas, porque assim, no futebol, quando você joga em alto nível, você acaba que vive numa bolha, né, a maioria dos jogadores. Então tem tudo do bom e do melhor, fácil acesso. E assim, eu sempre procurei viver uma vida muito tranquila, isso graças à educação que meus pais me deram. Então desde o meu início, eu sempre, por exemplo, eu sei que a carreira de um jogador é muito curta, e a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque depois, eu acabei minha carreira com 35 anos. Não posso falar que eu estou aposentado, né, assim, da vida, né? Então, assim, não. Só que eu sabia que era o momento de eu fazer bons contratos, fazer bons investimentos, porque senão depois eu teria que começar novamente numa outra área, até mesmo no futebol, né? Mas assim, eu sempre tive cabeça boa, então, é importante. Quando eu comecei a jogar, meu primeiro salário, eu sempre guardava muito mais do que eu gastava.
Então, e é difícil isso, porque você tem as tentações, você quer um carro, se você quer comprar você quer comprar um carro bom, você quer comprar uma roupa boa, as coisas mais caras, né? Porque a gente sabe que hoje tudo está aos nossos olhos, né? Compra excessiva. E eu sempre tive muita calma sobre isso, porque meus pais sempre me orientaram. Olha, faça um planejamento financeiro também. É importante o quanto você ganha, mas é também o que você gasta. Então, assim, para eu também não me deslumbrar, eu sempre tive uma vida muito tranquila. Então, assim, nunca fui de comprar carro caro, nada contra. Sim. Mas eu sabia que eu tinha que fazer essas economias para que eu pudesse, depois que eu parar de jogar futebol, ter uma vida boa. E não é uma vida de boa, de luxo, porque eu sou totalmente contra. Não, uma vida boa para dar conforto para minha mãe, para meu pai, para minhas filhas hoje, para meus irmãos que sempre me ajudaram, para mim, né? Então, assim, hoje, graças a Deus e graças aos ensinamentos dos meus pais, eu vejo tudo que eu fiz e, pô, não gosto de falar a palavra orgulho, que eu acho muito forte, né? Mas eu tenho, assim, eu me sinto feliz, porque enquanto todo mundo comprava aqueles carrão de 150, 200 e poucos mil, eu tinha um carro tranquilo de 30 mil, por exemplo. Ixi, todo mundo tirava sarro de mim, brincava, colocava meu carro à venda. Pra você ter uma ideia, eu tive só um carro no Brasil. De 2005 a 2010, eu joguei 6 anos no Brasil, eu tive um carro. Só um carro. Times de expressão. Exatamente. E eu paguei 35 mil no carro. Olha. Enquanto os caras faziam o quê? A cada 3, 4 meses, trocava de carro. E achava que era investimento, pelo contrário, eles perdiam passivo, não é ativo, né? Então, assim, eu tive muita cabeça boa, fui muito tranquilo em relação a isso. Fui pra Europa, fiz o mesmo trabalho que eu fiz no Brasil. Teve uma época que eu tava brigando na artilharia da Europa e eu tava saindo do CT do Benfica. E, pô, lá eu já tava, todo mundo reconhecia meu trabalho, todo mundo gostava de mim lá, né? Eu tava fazendo bons jogos. O pessoal me adorava lá. E eu tava saindo do centro de treinamento e eu tava saindo com um carro normal. Que eu tinha pagado na época lá, eu paguei 15 mil euros. Os caras compravam um carro de 150 mil euros, 180 mil euros. E aí que eles faziam? Quando eles percebiam que um carrão vinha, o que eles pensavam? É o jogador, né? E quando tinha treinamento de sábado, muita gente ia no CT, porque depois que eles não trabalhavam, né? Alguns não trabalhavam, os torcedores iam nesse dia para tirar foto com nós jogadores e tal. E aí quando eu via com um carro simples, o pessoal nem me tocava que era eu e eu passava tranquilo. Pra mim era até mais rápido, eu ia pra casa, né, descansar e tal. Então, assim, eu vivi no meio do futebol, mas eu não pertencia àquele meio, porque é uma bolha, todo mundo quer ostentar, todo mundo quer ter, sabe, mostrar aparência, conta muito hoje. Eu fui totalmente ao contrário. Eu nunca fui de aparecer, eu nunca fui de querer me esbanjar, de chegar num lugar e saber que eu tô chegando, sabe? Me impondo por uma coisa material. Então, assim, isso eu me dei muito bem e por isso que não é fácil, porque a maioria dos jogadores tem essa vaidade, tem essa coisa de querer. Poxa, não basta ser jogador, todo mundo te conhece, todo mundo sabe que você jogou, que você passa na televisão, já não basta isso, tem que chegar ainda pra mostrar mais ainda. E aí, pra terminar, pra gente também não alongar muito esse assunto, eu sempre olho a realidade. Eu sei que a realidade hoje não é aquela que eu tô. Falou tudo. Então, assim, eu sei que aquilo ali era passageiro, tudo passa na vida. Mas eu queria deixar, não sei se eu deixei, mas todos os clubes que eu passei, os funcionários me adoravam. Porque eu estava muito próximo da vida dos funcionários que trabalhavam. Que estava ali cortando grama, a tia da cozinha que fazia com muito amor a nossa comida. E ela tinha coragem de conversar com você. Não é que eu não me vestia bem, não, nada disso, pelo contrário. Então, assim, eu não me esbanjava dessa forma. Então eu queria estar muito próximo deles da realidade. Porque eu acho que a vida, claro, é importante você ter o dinheiro, você ter um conforto. Voltou, galera, voltou. A conexão aqui às vezes dá uma picada aqui. Tá ventando muito. Mas vão falando aí se vocês, o que vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo bem, tá? Mas a gente vai continuar. Em cima do que o Jonas falou há poucos segundos atrás, tem vários pontos importantes que eu acho assim sensacional e eu não conhecia da história dele, que é essa questão de, primeiro, quando o Lucas fala e a pessoa está começando na vida uma jornada de se expor, né, parece demagogia, parece papo filosófico, parece essas coisas. Agora, quando é de uma pessoa que já fez sucesso, é muito legal de se ouvir essa questão de tipo assim, tenha também
essa questão de chegar perto da família de vocês, sabe? Principalmente em grandes empreitadas, porque o ser humano ele é movido por uma coisa só: afeto. Afeto. Acabou. O resto é complemento. Então, quer dizer, nessas jornadas é onde você mais se sente só. Então, chegue junto das pessoas, principalmente que você mais ama. Dê essa condição. Segundo, a questão que ele falou assim, que é uma opção própria dele, porque não é errado você querer ostentar as coisas, tudo, mas ele viu o por trás disso. Primeiro de tudo que ele quis criar a principal coisa que hoje grandes agências de marketing, assessorias de imprensa tentam fazer as pessoas ensinar para os seus seguidores ou se conectar com os seus seguidores, que é o que? Criar a identificação, sabe? Estar acessível para essas pessoas. E não é só estar acessível da boca para fora, que as pessoas sintam que você está acessível para elas, né? Crie identidade. Um grande exemplo foi, infelizmente, o caso da Marília Mendonça, que era uma pessoa assim extremamente acessível a todos os tipos de pessoa. Muitos projetos dela era envolvendo caridade, envolvendo fraternidade. Muitos shows dela por parte de grandes cantores, ela fazia muitas vezes por conta, não cobrava. No início, às vezes, por exemplo, muitas músicas que ela achava sensacional, né, que ela tinha composto, ela cedeu a grandes cantores, né? Isso tudo para alimentar essa questão de acessibilidade com as pessoas, de contato. Isso também foi muito legal, ouvir por parte do Jonas também, que ele construiu isso, porque a pessoa ela tem todo o direito de ganhar o dinheiro dela e fazer o que quiser com o dinheiro dela, sabe? Mas ter essa calma e poder se tornar acessível para as pessoas assim, eu acho sensacional que você fez aí na sua história, nesse decorrer aí. E agora a questão do Valência, né? Você parou de falar no Valência, né? Não, então, o Valência a gente acabou ficando... Você estava no Benfica. Estava no Benfica. E assim, durante esse período foi importante também que eu realizei um sonho de ter sido convocado para a seleção brasileira, né? Em 2011 foi minha primeira convocação. Depois, 2011 e 12 eu fui com o Mano Menezes. E depois voltei com o Dunga, 2015 e 2016, por ter a Copa América. Então assim, a gente acabou não vencendo a Copa América, né? A gente não foi tão bem na competição, mas foi uma experiência única de ter... Vocês caíram pra quem na Copa América? A gente perdeu pro Peru, um gol de mão lá, mas enfim, a gente também não jogou bem. La mano de Dios. E naquele ano o Chile ganhou da Argentina na final. Foi 2016, foi a Copa América Centenária nos Estados Unidos. E assim, foi uma experiência única, não imaginava chegar à seleção brasileira. Se me perguntaram qual era o meu maior sonho, era jogar num grande clube do Brasil. E com certeza eu acabei alcançando muito mais coisa daquilo que eu sonhei, do que eu imaginei, por isso sou muito grato. E voltando àquele assunto da questão aí da bolha do futebol, que envolve, quando você joga em alto nível, envolve muita grana e que o pessoal se perde um pouco, porque dá muito valor a isso. Quando eu acabei a minha carreira, eu queria, enquanto alguns de férias vão para, nada contra, hein? Sim. Muitos vão para grandes lugares, tem que ir mesmo, passear, a pessoa às vezes é solteiro. Bem, exatamente, Eu queria fazer uma experiência de vida, eu queria ir para um lugar que me chamasse a atenção, até de uma forma mais simples. Eu queria ir para algum lugar da África. E eu fui para Guiné-Bissau. E ali foi a maior experiência minha. De todas as viagens que eu fui, olha, eu vou te falar, viajei para muitos lugares com a minha família, sempre vou com a minha família. E assim, o que mais me tocou na minha viagem, para resumir, eu fui numa aldeia lá, a gente acabou fazendo uma quadra para que eles pudessem jogar futebol, vôlei, basquete. E eu acabei ajudando nesse projeto por intermédio de um argentino que morava em Portugal. Eu estava no Benfica, quando eu acabei a minha carreira eu fui lá, que eu queria participar desse projeto, eu conheci ele. Eu gosto muito do trabalho social, enfim, não gosto muito de tocar nesse assunto, mas é sempre bem-vindo, porque às vezes toca no coração das pessoas. E aí eu fui pra lá e eu olhei, eu cheguei na aldeia, eu falava, meu Deus, cara, que mundo, porque é só ali que eles vivem, mas assim, eles não conhecem esse mundo nosso aqui, capitalista, nem sonham. E aí eu falei assim, nossa, a gente aqui tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Lá eles não tem nada
mas ao mesmo tempo eles têm tudo. Então acho que isso ficou marcado para mim. Lá eles não têm nada, mas são felizes. Aqui a gente tem tudo e muitas das vezes não somos felizes, somos ingratos, a gente às vezes acaba reclamando da vida, enfim. Eu tenho meus momentos, todo mundo tem, mas isso me chamou muita atenção, essa viagem inesquecível que eu vou levar para sempre, para minha vida. Então acho que esse lado aí, durante a minha carreira, me ajudou muito eu também ter cabeça boa e conduzir bem a minha carreira, não só dentro, mas fora também. Essa é a pergunta que uma das seguidoras fez, que foi a Gabriela, né? Como ele fez para conseguir controlar o ego, né? Dentro de toda essa jornada. Essa foi uma dica que ele falou que todo mundo pode fazer. Sempre faça viagens, experiências. Não precisa ser viagem em si. Pegue um bairro da sua cidade, caso não tenha condição financeira para fazer uma viagem longa. Mas conheça lugares onde pessoas vivam com muito pouco e às vezes com muito pouco mesmo, porque lá muitas vezes você vai ver criança sentada em sarjeta, com o pé em esgoto a céu aberto, rindo de uma forma extremamente gostosa, que é o que ele falou, que muitas vezes nesses lugares não tem acesso nenhum, muitas vezes é comandado por milícias, né, que a gente sabe, como regiões da própria África, dentre outros lugares no mundo, né? Que, cara, as pessoas vivem dentro do que elas têm com muita alegria, coisa que nós, dentro do nosso país, que tem acesso à informação, que tem acesso a conhecimento, que tem acesso à tecnologia, isso eu digo, nós, classe média, né? Porque até mesmo classe média baixa no nosso país, muitas vezes não tem acesso a muitas dessas coisas. E quando tem, é extremamente distorcido por pessoas maldosas, sabe? Que quer distorcer informações, né? Então, entre em contato com esse pessoal que vocês vão, tipo assim, coração vai quebrantar. E outro ponto legal, que você falou que não gosta de tocar, e realmente, às vezes a gente não gosta de tocar, porque parece que a gente está se gabando, mas é uma coisa, assim, muito importante da gente falar, né, sobre as boas coisas que a gente faz, principalmente as causas que a gente defende. Cada um sabe o grau do quanto fala. E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque vai de encontro com aquele negócio de ataques por parte de milhares de pessoas que na vida dela mesma ela não penteia nem o cabelo direito, né? Então a gente tem que saber o grau das coisas que a gente fala, sabe? Mas a gente tem que falar sim de coisas boas, como diz Jesus Cristo, por exemplo, de boas novas. Boas novas nada mais era que isso, notícias boas. Pô, ajudei uma determinada entidade de caridade. Pô, tô fazendo determinada coisa para tal centro, ONG, tal. Tem que ser falado, porque isso tem que ser estimulado. E essa foi a resposta aí por parte da Gabriela. Então viaja, galera, entre em contato com todo o pessoal, né? E fiquei sabendo que você tem um livro, que até o Benfica fez um livro para você. Foi legal, pô. Quando eu terminei a carreira, inclusive era para eu trazer aqui, eu acabei esquecendo, tá lá em Itaiúva. Tem muita coisa que chegou minha, que eu trouxe de Portugal e tá em Itaiúva lá. Aos poucos eu vou ajeitando, né? E foi duas pessoas, dois benfiquistas que escreveram esse livro, são jornalistas, e acabaram contando toda a história minha, a carreira toda, mas dando ênfase principalmente nos 5 anos que eu tive no Benfica, né? Que foram 5 anos espetaculares, enfim. Foram anos que foram os meus melhores anos, né? Em todo sentido, dentro de campo, fora de campo. Vivi uma vida muito tranquila, minha família muito tranquila, muito feliz, né? E até em relação a isso, durante a minha carreira eu sempre tive propostas de países onde se pagava muito. China, Arábia, Dubai, sempre vinham com propostas assim exorbitantes, irrecusáveis, mas eu nunca aceitei, nada contra quem vai, não é isso, mas assim, eu sempre vivi uma vida que para mim já era o suficiente, e o que eu ganhava, de acordo com aquilo que eu gastava e guardava, não fazia sentido eu ter mais, porque eu tendo mais, eu não vou comprar um helicóptero, não vou comprar um avião, eu não vou comprar uma torre para morar sozinho, eu não vou comprar uma ilha para morar sozinho. Eu quero estar no meio da realidade, então por isso eu sempre ouvi meu coração, estou feliz aqui,
E principalmente as propostas que chegaram foram no Benfica, porque eu estava bem, né? Estava fazendo boas temporadas, então o interesse surgia. E como eu estava a partir dos meus 30, 31 anos, que eu cheguei no Benfica até os 35, essa idade, esse pessoal aí costuma vir atrás para, olha, vem pra cá, faça o seu último contrato, uma boa grana para depois você se aposentar tranquilamente. Mas eu ouvia muito meu coração e aquela coisa, estar feliz. E eu estava feliz no Benfica, por isso que eu sempre optava por ficar lá e por isso que eu encerrei a minha carreira lá. E estava num grande clube, num grande país, num grande centro, ganhava-se bem, então não tinha por que almejar coisas maiores que isso, né? Ah, show de bola. Então uma história aí, galera, falta 5 minutos para acabar a nossa live. Você tá vendo como que passa uma hora rapidinho? Não deu para fazer nenhum toque me voe aqui, como diz a Sport TV, né? Mas agora eu vou fazer perguntinhas rápidas assim para ele, tipo Marília Gabriela, sabe? Aquela pergunta, né? Perguntas rápidas com respostas rápidas. Mas para ele, que é tipo, a galera quer saber às vezes do momento atual. Para você hoje, com os times, primeiro eu vou fazer uma pergunta legal para se ela vai de encontro com essa questão dos técnicos, saída e entrada de técnicos, dessa sobrecarga, desse estresse que é gerado para os times e para os jogadores. Mas é uma pergunta no aspecto assim. Eu ouvi nessa semana que o Palmeiras, ele nesse ano e no ano passado, ele chegou a fazer por ano 93 jogos. Quer dizer, ele participou de todos os campeonatos e de todos os jogos. Você acha que isso, parece meio óbvio, mas o povo quer ouvir de você, você acha que isso prejudica absurdamente a vida útil do atleta? Ou prejudica, só que é extremamente excelente, porque é uma exposição absurda do atleta? O que você acha sobre esse negócio de, 4 campeonatos assim seguido? Até porque lá fora não é assim, né? Exatamente. Totalmente diferente porque está muito ligado ao país. O Brasil é um continente, né? Então tem o estadual. Só o estadual, não tem como você cortar o estadual. Lá não tem o estadual na Europa. Porque lá é só o nacional. Porque os países são menores. Aqui não tem como você cortar um estadual, porque o calendário aqui é muitos jogos. Por causa... Mas é porque os países são menores ou porque eles não veem importância os países no são estadual? menores, não tem como. Só o estadual, aqui são 19 jogos. Tira 19 jogos na temporada, é muitos jogos. Aí você tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro e tem mais o estadual. Lá não, lá quem vai pra Champions, joga Champions. Quem vai pra Liga Europa, joga a Liga Europa. Tem o Nacional e a Copa. E isso é extremamente benéfico para os assim, caras treinar lá. Exatamente, a qualidade de jogo aumenta. Igual o futebol americano. Exatamente. Então assim, você vende seu produto melhor porque os jogos são melhores, porque tem menos jogos. Quando você tem menos jogos, dá tempo de se preparar melhor, dá tempo de você descansar. Aqui não, é quarta, domingo, terça, quinta. Então assim, essa loucura, mas porque o Brasil não tem como e também tem muitos interesses, né? Interesses de financeiro de todas as partes. TV, patrocínios, enfim. Então é difícil, mas também eu vejo complicado tirar alguns jogos porque o Brasil é muito grande, tem muitos times e nesses times tem muitos funcionários que dependem desses jogos também. Então não é fácil. Não, show de bola. E dos títulos que você disputou hoje, para também ir concluindo, qual que você, por exemplo, achou mais duro, assim, duro de ter conquistado? Santos, Grêmio, em todos esses times, Valência, Benfica, que você falou, nossa, esse título, meu amigo. Eu acho que assim, eu ganhei mais títulos no Benfica, né? Aqui eu ganhei 2 paulistas e um gaúcho no Grêmio. São difíceis também. Só que a pressão foi muito maior no Benfica, porque a gente entrou numa sequência de vitórias, que aí quanto mais se ganha, mais se cobra, né? Então a gente se cobrava cada vez mais. Então aqui, acaba que como aqui também tem vários clubes grandes, porque em Portugal é Benfica, Porto, Sport. São menos equipes grandes do que aqui. Então aqui você ganha poxa, tá muito bom, porque tem vários outros clubes bons também que poderiam ganhar. Então não tem como você ganhar sempre aqui. Lá não, lá era praticamente obrigação de você ganhar, porque o Benfica era muito superior aos outros. Claro, juntando com o Porto e Sport. Então assim, a chance de ganhar é maior lá do que aqui. Então por isso que a cobrança era maior e era muito mais difícil, porque a cobrança também mentalmente, aquela coisa que você falou, que é importante, era absurda, né? Era cobrança de tudo quanto é lado. Não, isso aí, presidente, diretores, torcida, a imprensa também, enfim. E quando você vai indo bem, vai dando bons resultados, a cobrança é muito maior. Então com certeza no Benfica foi muito mais difícil, porque
todo ano, a gente, 5 anos que eu fiquei lá, a gente ganhou 4 campeonatos, só perdemos um. Então assim, você ganhava, você acostuma o torcedor a ganhar, que quando ele perde ele fica bravo, né? Isso é verdade. Muito... Agora, por exemplo, zagueiro que você conheceu, qual o zagueiro que você achou assim mais duro de se enfrentar, de passar, por exemplo? E também na história, qual que você falou na história assim que você fala, nossa, esse foi um dos zagueiros, eu tô fazendo a correlação porque você sempre foi da parte da frente, né, de enfrentar, né? Qual que você... De todos, assim, o que mais me impressionou foi o Sérgio Ramos. O cara é um monstro, muito forte fisicamente. Sérgio Ramos é do Real Madrid. Real Madrid. Agora tá no PSG, né? Foi o PSG. Mas a história dele no Real Madrid agora ele tá no PSG. Mas pra mim foi... Ele era absurdo, sabe? Ele era um cavalo, sabe? E você via que o profissionalismo dele fez com que ele chegasse onde ele chegou. Pra mim, de todos que eu joguei, o mais difícil de jogar contra, de ter duelos assim, com certeza foi ele. Na história, Júnior Baiano. Júnior Baiano, pô, jogou muito, era duro, né? Na época lá dos anos 90 e tal, né? Mas assim, teve grandes jogadores. Pô, eu peguei uma era, igual eu falei, Messi, Cristiano Ronaldo, peguei o Ronaldinho na seleção, Neymar, Ronaldo, joguei contra, né? Quando ele tava em 2010 no Corinthians. Foi um dos brasileiros aí, pô. Tem muitos jogadores, enfim, aqui o Brasil toda hora vai estar sempre alguém despontando, né? E na Europa também, pô. Joguei com grandes jogadores e contra grandes jogadores também. Foi muito bom esses confrontos aí e ter compartilhado o vestiário também com grandes jogadores, grandes pessoas também. E para finalizar, só a pergunta sobre essa questão do Mundial em si, que o pessoal tanto fala, sabe? O formato do Mundial hoje, primeiro, é verdade esse negócio de que os times europeus, para você que esteve lá fora, vê com indiferença essa questão do Mundial da FIFA de clubes, porque foco é Champions, né? E eles olham para o modelo do Mundial e trata com indiferença. Primeiro responde essa pergunta. Não, assim, ó, não é que eles veem com diferença, mas eles não dão a importância que eles dão para Champions, por exemplo. Então, assim, com certeza, o Mundial para eles, talvez seria o campeonato menos importante na temporada. Porque ali você pega, por exemplo, vamos colocar aí o Real Madrid ou o Barcelona. Eles querem ganhar a Champions, querem ganhar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei também, se possível. Então, se eles ganharem a Champions, eles vão para o Mundial. O Mundial seria o último, o menos importante. Com certeza eles veem dessa mais maneira. Pelo foco principal. O foco principal é a Champions. Eles não vê de uma forma igual aos outros campeonatos que eles jogam na Europa. Isso está muito claro. Agora, claro, quando eles vêm para cá, eles vêm para ganhar. Só que eles não veem aquela coisa como é o brasileiro quando ganha, ou o argentino quando ganha, algum clube aqui sul-americano que ganha e vai disputar o Mundial lá, que vai com aquela vontade que todo mundo sabe, né? Porque é o campeonato mais importante pra gente, né? Aqui você vê como que muda a visão, né? Exatamente, é a cultura, é a forma de pensar, tal. Então, porque eles estão acostumados lá em jogar em grandes competições, com grandes jogadores, que eles veem esse campeonato pra eles como um campeonato menos importante do que eles estão acostumados. E o modelo do Mundial, que eu tenho a minha opinião, mas você pode dar a sua, lógico. O modelo do Mundial para os times sul-americanos, orientais, tudo. Para você é uma bênção esse modelo ou é uma maldição esse modelo? Olha, eu acho que assim, pega ali, né, os campeões de vários continentes, né? Então, assim, agora, claro, há muita diferença, porque assim, quando ganha um brasileiro ou um argentino, eles já esperam uma final do sul-americano contra o europeu, porque são melhores do que os outros times. Às vezes vem time lá às vezes vem um México, né? Vem algum lá de Dubai, lá da Arábia, enfim, são times bem inferiores ao sul-americano e ao europeu. Então, assim, acho que a forma acho mudar dessa forma, porque tem que ser um campeonato, uma competição curtinha, entendeu? Porque senão acaba que... Eu digo isso, por exemplo, que eu como profissional da educação física e vendo essa questão de qualidade
de times, que é discrepante do sul-americano pro europeu, eu falo que é uma bênção. Por quê? Porque literalmente é um jogo que você vai enfrentar o europeu. Igual o Corinthians, quando ele catou o Chelsea. O Chelsea quase pela metade ficou desfalcado. Aí o Corinthians, nossa, tomou um vareio. Chicão tirou a bola em cima da linha do gol lá que o Fernando Torres chutou. Fora aquele chute de curva que o Cássio catou com a... Eu vi, foi com a unha, não foi com a ponta do dedo, foi com a unha. Cara, e aí o Corinthians achou em um ataque o gol. Por isso que eu falo que é uma bênção, porque se fosse naquele modelo que o Corinthians ganhou o primeiro Mundial, que tivesse 7 europeus, 10 europeus, aí eu falo que se tornaria uma maldição, né? E é porque eu vi isso num documentário e eu vi, tipo, o pessoal um discordando, um concordando, falando que pouco diferia, né? E eram jogadores, né? Sim, sim. Então eu acho isso, né? Não, porque assim, se você for mudar o formato, você faria o quê? O campeão da Libertadores contra o campeão da Champions. Poderia ser também. Só que para nós aqui seria importante ter um jogo, né? Porque em um jogo pode se passar tudo. É difícil, mas por exemplo, o Corinthians contra o Chelsea, o Inter contra o Barcelona, o próprio São Paulo quando ganhou em 2005, né? Então assim, contra o Liverpool amassou também o São Paulo e o São Paulo ganhou. Porque se você pega, vamos fazer o campeão da Libertadores contra a Champions, 2 jogos, pô, você pegar 2 jogos deles é muito difícil, entendeu? Então, acho que o formato é esse mesmo e você tem ali a semifinal, né, que você enfrenta um time mais, em teoria, né, porque tem muitos times que às vezes saem fora na semi já, né, mas acho que é isso, mas assim, é totalmente diferente o que os nossos americanos pensam do que os europeus. É isso aí então, galera. Bom, deu certinho, cravado aí 50 minutos, né? Porque a gente começou praticamente 8h10. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vai ficar gravado. A gente procurou trazer toda uma vivência de história por parte do Jonas. Eu tentei fazer meio que o meio-campo fazendo intervenções, ressaltando coisas importantes sobre valores morais, que ele tocou a carreira dele, sabe? Como também coisas importantes desse instinto mesmo predador, que é tipo de você estar sempre buscando as habilidades, independente se você está executando o seu sonho ou não está, procurando, que também foi o que aconteceu muito na minha jornada, e minha jornada está apenas começando também. Eu vi nesses 2 anos essas dinâmicas acontecer, de não parar, de ir para cima, igual eu sempre falo, de sair pegando. Esse é o conceito do sair pegando, esse é o conceito do LA 24 horas, de atender tipo a necessidade da pessoa 24 horas, não que a gente não descanse, porque tem a periodização própria minha, mas é esse conceito, para a gente subir as nossas classes, fazer com que Ribeirão Preto tenha ótimos profissionais, ótimas pessoas, comece a pensar mais coletivamente. Não que você não possa curtir dos seus prazeres, né? Pode curtir dos seus prazeres, mas dá para pensar um pouco mais no coletivo e isso tem efeitos assim extremamente bons aí. Então agradeço a todos, vai ficar gravado. Agradeço demais também, Jonas, por você ter tirado 1 hora do seu tempo que podia estar com a família, podia estar com as meninas e veio aqui e trouxe todo esse know-how aí pesadíssimo, né? Então agradeço demais. Não, eu que agradeço a participação, agradeço o pessoal que acompanhou também e como você disse, acho que independente do que cada um faz, acho que ter objetivo, né, o propósitos, né, o que você está fazendo aquilo, fazer sentido aquilo que você faz, fazer com amor, com felicidade, né, a gente sabe que não é fácil, a vida não é fácil, a gente sempre tem grandes obstáculos aí durante a caminhada, faz parte do amadurecimento, da evolução da gente como ser humano. E, agradecido, e amanhã partiu o treino. É treino, galera, treino em cima de treino. Então, bom descanso aí para todos, boa noite. Deus abençoe a todos. Tamo junto sempre. Qualquer coisa, tamo no direct.